E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar dos fatores que levaram ao fim do mundo bipolar. O mundo bipolar é a velha ordem mundial, a ordem da Guerra Fria, bipolar porque a gente está falando do mundo dividido em dois grupos, né? De um lado, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, do outro, o socialismo, representado pela União Soviética. Bem, a Guerra Fria tem início com o fim da Segunda Guerra Mundial e de 45 até o início dos anos 70, tanto o mundo capitalista quanto o mundo socialista, principalmente suas lideranças, viveram um período de grande prosperidade econômica. Na década de 70, tanto o mundo capitalista quanto o mundo socialista começam a enfrentar um forte período de crise. No mundo capitalista, a crise, motivada principalmente pela crise do petróleo, de 73 e de 79, foi um baque nas economias do mundo capitalista, que eram economias industrializadas, praticamente todas dependentes do petróleo internacional. Além da crise do petróleo, e foi por consequência dela, a gente também tem um período de desvalorização do dólar. Foi um período onde a moeda mais forte do mundo, que era a moeda do mundo capitalista, passa por um período de desvalorização, mostrando que talvez ela não fosse tão forte assim. A gente está vivendo um período de recessão no mundo capitalista. No mundo socialista, a economia planificada, aquela economia controlada pelo Estado, passa a dar sinais de esgotamento. A indústria deixa de ser uma indústria competitiva e passa a ser uma indústria muito preocupada com quantidade, não com qualidade, e mesmo a produção agrícola passa a dar sinais de esgotamento à medida em que não consegue aumentar sua produtividade. A economia planificada, voltada principalmente para os números e nem sempre para a qualidade, passa a mostrar que talvez ela necessite de reformas. Além disso, os países do mundo socialista apresentavam uma forte dependência da União Soviética. A União Soviética não só era o principal país socialista, como os Estados Unidos eram no mundo capitalista, mas era aquele país onde todos os países socialistas tinham relações e relações de grande dependência. Uma crise na União Soviética levaria todos os países socialistas a uma crise junto. E isso é a década de 70. A grande alternativa que veio tirar uma parte desse conjunto de países da crise foi a terceira revolução industrial. Detalhe, no mundo capitalista. Nos países capitalistas, a terceira revolução industrial, ou seja, a revolução técnico-científica, representou primeiro uma redução da dependência do petróleo, à medida em que novas fontes de energia vão passar a ser pesquisadas e passar a ser estimuladas, representou um grande período de inovação. A indústria passa a se preocupar com a inovação. No mundo capitalista, enquanto os Estados Unidos representam a supremacia política e militar, outros países começam a surgir como potências industriais graças à tecnologia, produzindo novos produtos, aumentando as vendas, criando dentro do mundo capitalismo uma concorrência. Por exemplo, o Japão. Talvez o Japão seja o grande nome dessa ideia aqui. A terceira revolução industrial faz a economia japonesa alçar a níveis altíssimos e se tornar um grande concorrente comercial dos Estados Unidos, que tiveram, para manter o seu poder sobre o mundo capitalista, que entrar também no modelo da terceira revolução industrial. Então a terceira revolução industrial significou a novidade para a economia capitalista. Tem uma coisa, o mundo socialista não entra nesse modelo. O mundo socialista não participa da terceira revolução industrial. Resultado, aquele modelo da economia planificada continua sendo um modelo que vai manter o seu status de esgotamento. Vou dar um exemplo que talvez represente bem o que significa entrar na terceira revolução industrial ou não. É a indústria bélica. A indústria bélica é uma das grandes características do período da Guerra Fria. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investem muito em armas. A partir da terceira revolução industrial, muita da tecnologia bélica vai ser transformada em tecnologia civil, ou seja, produtos que eram utilizados pelos exércitos vão passar a ser adaptáveis para a utilização da população civil.
a gente tem um grande exemplo. Os primeiros computadores eram computadores de uso do exército. E hoje os computadores representam o grande símbolo dessa terceira revolução industrial. Isso no mundo capitalista. O que vai acontecer no mundo socialista? O governo da União Soviética vai continuar investindo na indústria bélica. Do outro lado, eu tenho uma população civil que vai deixar de ser amparada por esse governo socialista, onde o socialismo real está muito mais preocupado com seu status de grande fator, de grande posto político e militar no mundo, e deixa a sua população de lado. Isso vai ampliar o descontentamento dessa população do mundo socialista, que vai levar, ao final dos anos 80 e começo da década de 90, ao fim do socialismo real, consequentemente, ao fim da Guerra Fria. Então, é central a gente entender a década de 70 como um período de grande crise, tanto para o socialismo quanto para o capitalismo, e como que o capitalismo, apesar de manter, ou melhor, ampliar as desigualdades internas, conseguiu sair desse momento de crise e o socialismo continuou se afundando nesse esgotamento da economia planificada do socialismo real da União Soviética. Beleza, pessoal? Até a próxima.